Bom, turma, vamos lá fazer a correção da nossa atividade. Bom, primeiro texto aqui. A personagem principal dessa história é a águia, a deusa, o pavão, o roxinol. Turma, não sei se vocês perceberam, mas observando aqui esse texto, o título parece que não tem nada a ver com o texto. Parece que houve um erro aqui, mas tudo bem. Vamos para a pergunta. Pergunta é: qual é o assunto desse texto? Vamos lá, qual é o assunto do texto? Vamos desconsiderar o título. 40 mil mulheres vivendo juntas na mesma casa. Já pensou? Esta pode ser a realidade de uma colmeia, na qual a maioria dos moradores é fêmea. O alimento predileto das abelhas é o néctar das flores. Ao fazer sua refeição, elas espalham o pólen que sai das flores e, com isso, ajudam na reprodução das cheirosas. O mel é uma forma que esses animais descobriram para conservar melhor o néctar. Mas nem todas as espécies de abelhas fazem mel, e nem todas vivem em colmeia. Na verdade, a maioria delas tem outras casas. Pode ser um túnel no chão ou um buraco no tronco de uma árvore. Turma, esse texto fala sobre exclusivamente a produção de mel? Não. Reprodução de flores? Ele toca neste assunto, assim como na produção de mel, mas esse não é o assunto principal. As características das abelhas, os moradores das colmeias. Turma, as características das abelhas. Quais são as características? Ah, professor, mas que características são essas? Vamos lá. 40 mil abelhas vivendo juntas na mesma casa, já pensou? Essa pode ser uma realidade de colmeia. Bom, aqui já começa a falar sobre algumas características. Essa pode ser uma realidade da colmeia na qual a maioria dos moradores é fêmea, que a maioria dos moradores da colmeia são fêmea, que o alimento predileto das abelhas é o néctar das flores, uma característica dela, que ao fazer sua refeição elas espalham o pólen que sai das flores e com isso ajuda a reprodução da cheirosa. Ok? Questão 2. Preserve os bichos. Vamos para a pergunta. Pergunta é: qual foi a causa da extinção dos dinossauros? Muito importante ler a pergunta primeiro. Vamos para o texto. A Terra já conheceu inúmeras espécies de animais. Muitos foram extintos, como a dos dinossauros, que viveram no planeta por cerca de 140 milhões de anos e desapareceram por consequência da queda de meteoro. Aqui, turma, ó. Já encontrei a resposta. Viveram há 140 milhões de anos e desapareceram por consequência da queda de meteoro. Já descobri minha resposta. Ok? Bom, por isso que é importante ler o texto primeiro, ler a pergunta. Então, qual foi a causa da extinção dos dinossauros? A caça indiscriminada, a destruição das matas, a poluição do solo, a queda de meteoro. Opção D. Próximo texto, a poluição da água. Questão, no trecho, a que não vemos é causada pelo esgoto das residências. Essa é a pergunta. No trecho, a que não vemos é causada pelo esgoto das residências. A expressão destacada, turma, aqui, não sei se deu para observar aqui, não houve destaque. Mas aqui, o destaque, turma, é toda a expressão, é toda a fala. A que não vemos é causada pelo esgoto das residências. Aqui está falando de algo, tá, que é causado pelo esgoto da residência. Sobre o que está falando isso? Como é que eu respondo isso aqui? Você volta lá no texto e procura essa expressão. Vamos lá. Aqui ela, ó. Aqui não vemos é causada pelo esgoto das residências. Turma, para responder esse tipo de questão, eu tenho que ver o que veio antes. Eu tenho que ler o que veio antes dessa expressão. Veja aqui. Vamos lá. Vou ler aqui. O papel do chiclete jogado ali, a garrafa de plástico aqui, a lata de refrigerante acolá. No primeiro temporal, as chuvas levam esse lixo para bueiros e depois para algum rio que atravessa a cidade. Quem não viu um monte dessas coisas flutuando na água? Preste atenção aqui, ó. A expressão está aqui. Como é que você faz? Quando você vai responder isso aqui, esse tipo de pergunta, você sublinha a parte lá que está destacada
Aí você lê o que vem antes. O que vem antes é que vai dizer o que isso aqui significa. Então preste atenção aqui, ó. Mas essa poluição que enxergamos mas essa é a poluição que enxergamos. A que não vemos é causada pelo esgoto das residências, tá? Mas essa é a poluição que enxergamos. A que não vemos, ou seja, a poluição que não vemos é causada pelo esgoto da residência. Entenderam aqui, ó? Mas essa é a poluição que enxergamos. A poluição que não vemos é causada pelo esgoto. Então, aqui nessa frase, turma, tem a palavra poluição, mas ela está escondida. Ela foi subentendida. Pelo contexto, eu sei que está falando da poluição, porque o autor não quis repetir a palavra poluição, mas essa é a poluição que enxergamos, a poluição que não vemos. Então, para o texto não ficar mal escrito, ele optou por não colocar a palavra poluição, certo? Mas ela está aqui na frase. Então, vamos dar a resposta? Então, aqui é a opção D. Ok? Entenderam como é que se responde? Corrija aí, turma.